Olá pessoal, tudo bem? Gravo esse vídeo hoje focalizando o nosso trabalho com as obras do Pais 3 e hoje quero falar de uma escritora fenomenal que é Clarice Lispector. Nós vamos discutir um pouco sobre um conto dela que é emblemático chamado Viagem a Petrópolis. Bom, eu sei que nós já iniciamos um trabalho, né, em outros momentos, falando um pouco sobre a escrita da Clarice Lispector, que nesta obra em específico fica bastante evidente. Então, inicialmente nós vamos trabalhar um pouco da escrita, atrelada ao enredo da narrativa, né, desse conto Viagem a Petrópolis. Vamos evidenciar também alguns paralelos com outras obras do Pais e também um paralelo direto com os objetivos elencados na matriz de referência. Para começar a história, o nosso vídeo de hoje, é preciso que a gente entenda que a Clarice Lispector é uma escritora que tem uma pegada, uma escrita bastante intimista. O que eu quero dizer com isso? A linguagem dela é uma linguagem que se aproxima da sentimentalidade, da emoção, do sentimento, porém sem os exageros que nós víamos outrora no romantismo. Clarice Lispector, ela consegue fazer com que a sua personagem, em se tratando de Viagem a Petrópolis, temos a Margarida, dê vazão a uma série de construções e de pensamentos e de filosofias, por que não dizer, a respeito do mundo. Nas obras em que Clarice Lispector escreve, além dessa característica muito marcante, que é efetivamente uma linguagem intimista, uma linguagem carregada de introspecção, e aí, para que fique claro, a introspecção, o que é? É quando o autor, quando na escrita da Clarice Lispector, a gente consegue perceber, por exemplo, uma viagem do personagem dentro de si mesmo, ao seu mundo interior. A gente percebe que na escrita do Machado de Assis a gente tem muito essa pegada de reflexão, de construção, e o olhar do personagem para o mundo é bastante importante na narrativa. Em Clarice Lispector, nós temos como marca salutar a introspecção, a capacidade e a atitude do personagem ao voltar-se para si mesmo, repensando e percebendo essas questões. E por que digo disso e sobre isso, e por oportuno que seja, quero falar também de uma outra característica além da introspecção, que é a epifania. A epifania é um momento em que um personagem toma noção de algo. Ele percebe, ele entende algumas questões. É o que a gente chama do insight. Às vezes a gente luta para vencer determinados problemas que a gente tem, às vezes de autoestima, por exemplo. Em algum momento a ficha cai e fala, poxa, mas eu não preciso disso. Então é um insight que nas obras de Clarice Lispector ficam evidentes, sobretudo aqui com a Margarida de Viagem a Petrópolis. Para falar um pouco do enredo rapidamente, eu quero dizer que a personagem central é a Margarida, é uma mocinha, né, inicialmente. Começa a narrativa, eu posso até dizer que nós temos duas personagens aí, talvez até mais, talvez três, perfis desenhados com a mesma personagem. A Margarida vai se apresentar em muitos momentos refletindo sobre a sua vida ainda como jovem, né, moça. E depois ela vai refletir também sobre a sua vida como uma mulher velha, né, que envelheceu. A Margarida, ela é uma moça, eu vou falar um pouco do enredo, ela mora com uma família de estrangeiros, ela mora de favor porque ela perde os filhos, o marido, morre a filha, morre o filho, morre o esposo, e acaba que ela vai morar de favor na casa de alguns estrangeiros, né? E aí, com o passar do tempo, aquela família vai tratando ela assim como se fosse um móvel, no caso, né? Ela fica lá relegada ao seu cômodo, à sua cama,
achando tudo muito bom, e aí isso já é uma característica. Ela recebe uma vida subalterna, entre aspas, e ela aceita aquilo como se fosse, de certa forma, algo bom para ela, né? E aí, em determinado momento da narrativa, e aí falo realmente do conto porque eu tenho certeza que todos já leram, né? Então, em algum momento uma das personagens, né, uma das moças que mora na casa, começa a se incomodar porque a Margarida é sempre muito solícita, muito alegre, né? Então ela começa a se incomodar com a alegria da Margarida. E a alegria não, o sorriso da Margarida, né? Não necessariamente a alegria. E aí a família começa a querer se livrar da Margarida, né? Embora o conto também vai relatar que a Margarida passeia o dia inteiro. Ela levanta, arruma a cama e vai passear pelo mundo, né? Pela cidade e tal. Ela gosta muito de fazer isso. Então os personagens ficam primeiro curiosos com o perfil dela, mas depois decidem que já é hora, porque ela envelheceu, é hora de se livrar da Margarida, né? Ela não serve mais para aquela dinâmica. Então, eles decidem mandar a Margarida para morar na casa de um dos filhos, né? Que tá, inclusive, o conto vai narrar que ele está intrigado com a outra parte da família. Esse filho que mora com a mulher em outra cidade, ele é a pessoa que fica incumbida de receber a Margarida. Porém, quando a Margarida é levada para lá, ela é levada por um jovem, né, por um dos filhos da moça, a irmã e a namorada dele. E aí ela é tratada com deboche, né? Porque ela é uma senhora, mas que quando ela vai para a viagem, quando vai entrar no carro, ela vai muito rápido e tal. Então eles ficam zoando ali, poxa, ela tem mais força do que eu, mas querendo dizer assim, é, para passear, para sair, ela tem muita energia e tal, mas muito mais num tom de deboche do que efetivamente num tom de valorização. Então, a Margarida, ela vai para essa casa, quando chega lá ela também é mal recebida de cara pela dona da casa, e ela acaba ficando ali, mas incomodada aguardando o retorno do esposo da moça, que é a dona da casa, e é filho da mulher onde a Margarida morava na casa, ela fica ali doida por um café, mas olhando, a narrativa é muito interessante, a linguagem da Clarice Lispector trata de temas do cotidiano, como nós já vimos no estilo de escrita dela, e ela traz aquilo de uma maneira muito simples, sem ser simplista. Clarice Lispector consegue trazer a narrativa da Margarida de uma maneira muito clara, porém sem ser superficial, sem deixar de aprofundar nas nuances do personagem, né? Na densidade que a Margarida é. E aí a Margarida ela é enxotada, né, por esse rapaz que deveria recebê-la. Ele com raiva da própria família, ele põe ela para correr, diz que não dá o dinheiro para ela voltar, e ela ainda agradece, né? Vai lá humildemente, agradece, sorri e vai. Quando ela vai, quando ela volta para casa, ela decide passear pela cidade porque era o que ela mais gostava. E aí, quando ela volta para passear pela cidade, ela se encontra num morro, né? Fica ali embaixo de uma árvore, olhando a beleza e percebendo a vida. E a viagem, o conto da Clarice Lispector, vai tratando das percepções, das epifanias, dos insights sobre a vida que a Margarida vai tendo, então ela vai lembrando da vida quando ela era solteira e vai percebendo que ela era muito valorizada quando era jovem e que tinha sentido a vida quando ela era casada, quando ela era mãe. E aí a gente não deixa de poder analisar aqui a questão da escrita da Clarice Lispector em evidenciar que muitas vezes um personagem, sobretudo a mulher, que é onde a Clarice mais inclina a narrativa, né? Que muitas vezes o papel social da mulher está atrelado ao patriarcado, né? A mulher tem função, a mulher tem valor quando ela é mãe, quando ela é esposa, mas ou quando ela é jovem, bonita, vistosa, e aí atrai os olhares dos homens, enfim. E aí, nesse sentido, as lembranças da Margarida vão levando ela para esses momentos, né? Onde ela cuidava do marido, quando os filhos morrem, enfim. É, sentada ali abaixo da árvore, olhando para a paisagem, ela começa a pensar na vida
e ali ela cai morta. Então, os contos da Clarice Lispector, eles têm esse tom de tragédia, mas eles nos fazem refletir sobre um cabedal de coisas, né? Ela vivia o presente muito infeliz, a Margarida, mas era no passado em que ela se realizava, lembrando do marido, dos filhos. Então, a desigualdade entre os gêneros, o homem tem direito, o homem tem poder, o homem não precisa de tantas outras coisas que a mulher, enfim, precisa para atender um papel, para atender uma expectativa. E à medida em que a Margarida vai se percebendo, ela vai se emancipando, se libertando, ela vai se tornando livre e por isso mais feliz, a ponto de que a morte para Margarida é a liberdade, né? A total liberdade. Faço um paralelo, por oportuno que seja, com A Hora da Estrela, que é uma outra história da Clarice Lispector, que vai exatamente nessa perspectiva de empoderamento, de valorização da mulher, de questionamento dos papéis sociais, do patriarcado, entre tantas outras coisas. Quando a Margarida morre, fica evidente também os limitadores sociais, né? Ela, enquanto viúva, tinha que atender a um papel, ela, enquanto mulher mais velha, tinha que atender uma expectativa, enfim. Quero também chamar a atenção, para finalizar o nosso vídeo, para a questão da ironia. Margarida é o nome de uma flor delicada, bonita, jovem, mas Margarida também é o nome de uma mulher que depois vai ser chamada de mocinha, mesmo não sendo mocinha. Então, se a gente para perceber essa construção linguística entre o termo Margarida e o termo mocinha, há um cabedal de sentidos aí que aí eu nem preciso falar, eu sei que você que me escuta é capaz de construir as suas próprias analogias, mas os termos Margarida e mocinha vão construir uma ideia de reforço daquilo que Clarice Lispector traz nesse texto, né? E para fechar, eu quero fazer um paralelo imediato também com o conto Morcego. Lembra lá? O morcego que chegava à noite incomodava aquele eu poético, que na verdade era quem? A própria consciência humana. E aqui a gente tem a consciência da Macabeia, da Margarida, tô indo para outro conto da Clarice. A consciência da Margarida que só adentra a sua realidade à noite quando ela descansa, tá bom? Espero que tenha sido útil, sugiro que você tome registro daquilo que conversamos aqui e se você não leu, leia o conto porque vale a pena. Nos vemos depois. Até mais.